Olá, piscianos e piscianas, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais uma leitura, piscianos. Leitura para os últimos dias do mês de dezembro, última semana. Vamos ver como que as coisas vão estar para vocês. Vou começar aqui pela energia que vai influenciar esse período para vocês. Piscianos, essa energia ela coloca vocês numa postura onde vocês estão tentando assumir o controle e mostrar que vocês ou mandam naquele local ou naquela situação, ou que você tem ali um poder de rebaixar ou até mesmo promover. Porque essa é uma energia que ela fala sobre soberania, essa é uma energia que fala também sobre liberdade, mas que envolve algum teste. Então é como se vocês estivessem sendo testados, e é importante entender que a superioridade aqui não é ser superior ao outro, porque você é melhor do que o outro, mas a superioridade em relação a conhecimento, em relação a comportamento, não se rebaixar ao nível do outro. Então, aqui, de alguma forma, existe um teste que está acontecendo para que você obtenha esse resultado esperado. Eu vou fazer algumas complementações, né? Mas aqui realmente fala assim sobre eu querer ser alguém importante, ou eu querendo obter um sucesso, ou eu querendo ser valorizado ou valorizada por aquilo que eu expresso, por aquilo que eu estou fazendo no momento. Vamos com a energia complementar. Com a energia complementar, piscianos, fala sobre alguma tristeza ou algum arrependimento que vocês estão tendo. E eu acredito que é a partir desse sentimento que está fazendo com que você queira ter esse valor ou ter esse sucesso. Ou você se dedica demais no seu trabalho e o retorno que vem dali é muito pouco. Ou você se dedica demais na sua vida familiar e você sente que você não é valorizado, valorizada como mãe, como esposa, como marido, até como filhos, né? Você acaba sentindo que os seus pais não te valorizam de alguma forma. Mas aqui existe uma questão que parte do princípio: ou eu me torno isso de uma vez e as pessoas aprendem a valorizar o que eu estou fazendo, ou elas vão me perder, ou elas não vão ter mais o meu lado gentil aqui. Porque eu realmente sinto que existe assim uma sensação de tristeza, uma sensação de arrependimento aqui, por ter se deixado levar tão longe numa situação. O que está sendo desafiador para vocês, piscianos? É interessante porque, assim, às vezes as pessoas, elas pensam que são através dos elogios, do carinho, que a pessoa, ela se reinventa. Às vezes é através da própria dor que ela sente. Ela pode carregar tanta culpa, tanto arrependimento, tanta tristeza, que uma hora vira a chave e ela fala, chega. E quando ela se reinventa, ela vem melhor do que ela próprio esperava. O que está sendo desafiador para vocês? Vocês estão lidando com alguém que é extremamente rebelde e essa rebeldia traz prejuízos. Então vamos lá. O que é uma pessoa rebelde? É aquela pessoa que faz as coisas e não mede as consequências do que está fazendo. E na maioria das vezes está fazendo coisas infantis e erradas. Arruma uma briga, afeta várias pessoas e não se responsabiliza depois por isso.
fica tendo comportamentos teimosos, fazendo tudo do seu jeito, agindo como uma criança. Imagine uma criança rebelde, um adolescente rebelde, sai escondido de casa, volta a hora que quer, deixar os pais, todo mundo preocupado. Então vocês estão lidando com alguém que é muito rebelde aqui. E também fala sobre moralidade. Então, pelo fato da moralidade estar no desafio, significa que vocês estão lidando com alguém que é falso moralista. Então, isso aqui pode ser a mesma pessoa, um rebelde e um falso moralista, ou uma falsa moralista, ou vocês podem estar lidando com dois tipos de pessoas diferentes, ou até situações que envolvem essa questão de moralidade e de rebeldia aqui. Como se as pessoas não estivessem pensando naquilo que elas estão fazendo, na maneira que elas estão agindo sobre as situações. Um conselho para vocês, piscianos. Uau, vamos lá. O conselho para vocês aqui é o seguinte: busque orientação. Então, vocês podem ter que procurar depois avaliar, buscar um advogado para alguma situação que você está experienciando, mas para outros casos, aqui fala assim: busque orientação. Se defenda, mas busque orientação. Tem algo que você não está entendendo? Tem algo que estão fazendo com você? Tem algo que você está sentindo? Não faça nada por conta própria. Busque, de fato, orientação. Ah, mas tal pessoa disse isso. Não importa. Busca orientação. Ah, mas a pessoa falou que não ia dar em nada. Busca orientação. Vai direto na fonte. Se vocês estão lidando com situações que envolvem questões legais, estatuto, legislação, busque orientação de quem sabe. Não do vizinho, do primo, do tio e da tia, do passarinho, não. Busca orientação, vai direto na fonte. E cuida mais do seu espiritual. Não é só ir na igreja. Não é só participar das missas de domingo ou dos eventos da igreja. Não é só ir no templo budista. Não é só ir no centro de Umbanda. É aplicar os ensinamentos. O que conta mais no plano espiritual não é a sua ida dentro de um templo. O que conta, de fato, é como você age no seu dia a dia. Como você trata as pessoas que não te favorecem em nada. Como você olha a sua realidade e como você age através daquilo que você tem e não tem. Quem você se torna quando você tem tudo e quem você se transforma quando você não tem nada. Então, o conselho é esse. Vale mais o que você faz e como você é do que o fato de você frequentar um lugar, ok? Então, isso também pode ser um aconselhamento até para pessoas que você está lidando. Não adianta nada você estar lidando com uma pessoa que faz tudo isso, mas no dia a dia, na prática, é uma pessoa horrível. Uma pessoa preconceituosa, uma pessoa maldosa. Por isso que eu vejo muito uma questão de falso moralismo aqui. Não aplicando aquilo que diz ser, diz pregar aqui. Há um certo aprisionamento. Vocês podem estar lidando com alguém de fogo, Áries, Leão, Sagitário. Ou vocês podem sentir, se vocês não estiverem presos a essa energia, ou essa energia se sentindo presos a vocês de alguma forma, essa energia que ela pode representar
você sentindo que você está limitando um potencial seu, ou que você está sentindo que a sua energia está bloqueada. Você sabe que você é capaz, você sabe que você tem agilidade, você sabe que consegue fazer, mas tem alguma coisa que bloqueia essa energia. Na verdade, não está bloqueado, tá, peixes? Mas você sente que tem alguma coisa te bloqueando, que você não consegue expressar essa energia, e que pode ser até mesmo uma energia criativa. Mas existe aqui alguém tirando proveito de uma situação, porque tem tanta mentira, tem tanto engano, e aqui eu vou falar com vocês de alma com alma, porque eu não aguento ver uma coisa dessa e ficar quieto. Piscianos, é o seguinte, aqui alguém está sofrendo um tipo de manipulação psicológica muito séria, tá? Não é uma coisa simples, é uma manipulação psicológica muito séria. Alguém tira proveito do outro constantemente. No fundo, a pessoa ela até sabe, mas por algum motivo ela ainda está se negando a enxergar. Na própria mente dele ou dela, ela fica, ou ele fica pensando, pode ser vocês no caso, tá? Fica pensando o seguinte: ah, não deve ser isso não, eu acho que eu estou me precipitando, ah, eu acho que isso é loucura. Sendo que tem todos os sinais, todas as evidências ali. Alguém que age na calada da noite, alguém que age às escondidas, alguém que age pelas suas costas. Ou às vezes nem está disfarçando tanto. É essa a questão. E se você sente que você não está conseguindo expressar sua criatividade, de sentir sua autoestima, de se sentir bonito, bonita, desejado, desejada, é porque tem alguém do teu lado te minando, tem uma coisa aqui que não tá legal. Alguém tá drenando você aqui. Imagine você viver com uma pessoa, vou colocar um exemplo, tá? Você é casado ou casada com alguém. Você sempre foi uma pessoa que se cuidou, sempre foi uma pessoa que se alimentou bem, você sempre foi uma pessoa radiante, sempre teve bons amigos. E de repente, depois que, sei lá, você começou a conviver com essa pessoa, ou depois que você começou a se relacionar com essa pessoa, algumas coisas começaram a sair fora do normal da sua vida. Você começou a sentir alguns desafios, alguns obstáculos, e tudo bem, não é sempre que a gente está 100%, né? Às vezes aparece aí algumas ocorrências, alguns problemas e tudo mais. Só que imagine só, toda vez que você sai com essa pessoa, e a pessoa, sei lá, vê um outro homem, uma outra mulher, que na visão deles é interessante, eles ficam olhando. E aí, se você fala alguma coisa, eles falam que vocês estão loucos, que não estavam olhando para ninguém. E esse comportamento ele se repete, ele se repete. E de repente, você vai mexer em alguma coisa deles e vocês descobrem que eles estavam de alguma forma curtindo foto de outras pessoas, olhando perfis de outras pessoas, assistindo conteúdos que não é muito interessante. E aí, de repente, sua autoestima cai. Você entra num comparativo, você fala, poxa, ele ou ela gosta de pessoas assim. E aí sua autoestima vai caindo, você vai perdendo o brilho, porque existe o desrespeito, às vezes pode ser considerado para alguns uma traição. Mas aí você vai brigar, vai discutir com a pessoa e a pessoa ela vem dizendo que você tá ficando maluco, que nunca que essa pessoa faria isso. Sabe? Aqui existe uma manipulação psicológica de que assim, eu não tô fazendo nada para você. É você que tá fazendo para mim. Ou eu não faço isso que você tá falando. E aí isso vai minando a sua energia. Sabe? Você vai perdendo o brilho, você vai perdendo a coragem, você vai perdendo a força, ou vai perdendo a atividade, porque você começa a ficar tão preso ou presa a essa situação
que você perde o pique de fazer as coisas, ou perde o pique de se relacionar, ou seja o que for. Então aqui é como se alguém, sempre quando tem a oportunidade de fazer alguma coisa aqui, de tirar vantagem de uma situação, a pessoa tira essa vantagem, ela age pelas costas. Onde ela vê a oportunidade, ela vai e faz. Só que essa pessoa nem está disfarçando mais, ou esse ambiente nem está disfarçando mais. Vocês podem estar lidando com uma pessoa mais velha do que vocês, pode ser uma energia de um pai, marido, pode ser até chefe, que antes fazia uma manipulação ali, agora nem está disfarçando mais, agora está bem nítido as coisas que ele está fazendo. Ou você está percebendo alguém fazendo isso com uma outra pessoa e você está ali tentando avisar essa pessoa, só que essa pessoa está tendo uma dificuldade de enxergar a verdade aqui. E se você questionar a verdade para essa pessoa, se você falar, eu sei que você está mentindo, eu sei de toda a verdade, essa pessoa ainda vai fechar a cara para você, vai ficar sem falar com você, como se eles fossem a vítima. Eles ficam aborrecidos, como se eles não tivessem feito nada. E tem pessoas que podem estar adoecendo com isso. Agora, se são vocês, piscianos, que estão fazendo isso com alguém, por favor, né? Não é legal isso. Fala sobre estar na defensiva, alguém que sente que precisa se defender, alguém que está sempre ali desconfiado, desconfiada, à espreita. Fala sobre encontros, eventos. Vocês podem estar se reunindo aqui com algumas pessoas. Fala a respeito de uma mudança, uma movimentação que está sendo feita. Pode ser que vocês estejam se deslocando para algum lugar, mas que ao mesmo tempo tem alguma. A sensação que eu tenho, piscianos, é que vocês são avisados constantemente. Você pode estar longe do lugar, longe da pessoa ou do ambiente em si, e sempre aparece alguma coisa avisando você sobre isso. Ou você sempre consegue pegar as coisas no ar, ou se você está no ambiente, você sempre consegue ver, sabe, no canto do olho. Tem sempre alguma coisa ali te mostrando o que essa pessoa está fazendo, ou como essa pessoa está agindo. Por quê? Porque até uma certa distância, essa pessoa está ali. Só que veja bem, parece que essa pessoa ela é tentada constantemente e ela se deixa levar pela própria tentação, pelo próprio desejo do ego aqui. Então essa pessoa ela não luta contra esse desejo. Essa pessoa não luta contra esse vício, contra o ego, ela não luta, ela cede porque ela gosta, ela sente prazer nisso. Então vamos dizer o seguinte: essa pessoa não está bem de saúde, mas essa pessoa tem vícios. A pessoa ela sabe que ela precisa parar com o vício para melhorar, mas ela não para. E ela não faz nem questão de parar. Parece assim que alguém sente prazer em ser desse jeito, em causar não só mal para si, mas mal para os outros. Só que ao mesmo tempo parece que isso é um teste para vocês. Não que a espiritualidade está aplicando um teste, parece que é um teste para você realmente fazer alguma coisa mais em relação a si do que em relação ao outro. Aqui eu tenho energia de câncer,
Tenho energia de Gêmeos, Áries, Sagitário, Leão. Então, assim, em algumas ocasiões, pode ser uma pessoa que ela goste de ser cobiçada ou cobiçada por outros homens, por outras mulheres. Se é uma pessoa da família, é uma pessoa que ele ou ela gosta de ficar causando situações aonde você se vê sempre aflito ou aflita. Aqui realmente é uma pessoa que está te drenando, Pisciano. Se é uma pessoa que frequenta a sua casa, essa pessoa, quando ela sai da sua casa, ela deixa aquele ar pesado. É bem injusto isso aqui. Mas sabe, é como se você visse isso às vezes. Aqui me fala sobre algo do passado. E claro, é importante lembrar que se você tem um bom relacionamento, você nunca desconfiou da pessoa, você nunca se sentiu dessa forma, essa mensagem não é para você. Isso aqui é para aqueles que já perceberam, que já viram coisas, né? E que já tiver, assim, peguem a leitura como ela está acontecendo, tá bom? Mas que tem alguém, independente se não é do seu relacionamento, tem alguém perto de você que drena a sua energia, Pisciano. Aqui me fala sobre questões do passado. Vocês podem ter alguém do passado que tome um impulso e venha falar com vocês, que pode ser alguém de ar, Libra, Gêmeos ou Aquário. Mas eu também sinto que alguns de vocês estão tentando se curar do passado, tentando se afastar de algumas situações para evitar conflito, para evitar discussão. Vocês podem estar lidando com alguém de ar que está sendo muito imaturo, que tem esse comportamento rebelde, que é uma pessoa que parece que está repetindo ciclos do passado aqui. E eu quero que vocês entendam que o joguinho dessa pessoa é bem baixo. Essa pessoa ela faz as coisas, ela cria algum tipo de bloqueio em você. Sei lá, você fica muito estressado, muito estressada, você deixa de fazer uma atividade sua, você deixa de ir num lugar, você deixa de sair com alguém, você deixa de descansar, seja o que for. E aí, se você fala alguma coisa para essa pessoa vira a cara, como se você estivesse fazendo uma coisa extremamente errada aqui. Ou se você chama a atenção, essa pessoa vira a cara. É como se essa pessoa ela não quisesse admitir que ela está errada. Só que assim, piscianos, qualquer situação aonde traga comportamentos imaturos, pessoa que age, pessoas que são rebeldes, comportamentos imaturos, pessoas que ficam agindo com certo exibicionismo, existe fins de ciclo nessas situações que envolvem esses tipos de coisa. A coisa vai acabar aqui, queira a pessoa, queira vocês ou não. Aqui vocês podem estar lidando com uma energia de Libra ou alguém, uma mãe. Se você está gestante, fala de um ciclo muito abençoado nessa gestação e após o nascimento do bebê também, um ciclo muito abençoado. Se vocês estiverem lidando com uma energia de mãe ou de sogra, fala de um fim de ciclo. Tem algo em relação a essa energia que você pode estar se negando a enxergar, ou que alguém se nega a enxergar. Aqui também me fala sobre estabilidade, lembranças.
Aqui vocês podem estar lidando com alguém que está com alguma, que assim, que tem estabilidade, por exemplo, uma pessoa que tem sua própria casa, tem seus próprios bens, mas que é uma pessoa que pode não estar muito bem, não estar muito lúcida, como se houvesse alguma questão de vícios ou alguma questão que faz com que essa pessoa não fique tão lúcida ou tão sã daquilo que está falando, daquilo que está fazendo. E aí me falam o seguinte: existe aqui uma situação na qual as coisas estavam sendo mantidas em equilíbrio. Estava tudo indo muito bem. Vocês poderiam estar lidando com Sagitário, tem energia de Escorpião, Libra, Gêmeos e Aquário novamente. Então, assim, as coisas estavam indo muito bem, estava tudo muito bem equilibrado, mas por causa do lado rude de alguém ou do lado frio de alguém, alguma coisa gera uma sensação de traição, sabe? Um sentimento de que eu tô sendo traído, traída, ou de que eu não posso confiar ou contar com essa pessoa. Só que a partir do momento que bate esse sentimento, a partir do momento que isso acontece, ocorre uma desestrutura. Então é como se vocês estivessem deixando a estrutura cair, vocês não tentassem mais sustentar nada aqui. Seja a reputação de alguém, a relação que você tem, a aparência, o que for. Você não vai mais segurar isso aqui, você vai soltar, você vai deixar vir tudo a ruína. Porque você quer se libertar, você já se cansou. Para outros, pode ser o estado de saúde de alguém. Alguém que quer fingir que consegue manter as coisas, quer fingir que dá conta de tudo, que consegue manter um certo equilíbrio, que consegue manter as coisas como está, mas a falta de cuidado e a negligência com a saúde vai gerar um baita problema. Então imagine só que alguém está muito mal de saúde, mas vem fingindo assim que está tudo bem, que está tudo em equilíbrio, que nada vai acontecer. Aqui tem algo que leva essa pessoa à própria ruína pelo fato de não ter se cuidado ou por estar evitando, postergando esse cuidado. Então isso aqui pode ser um mal súbito, isso aqui pode estar relacionado com uma ida ao pronto-socorro, mas só que já chegou no estágio do sofrimento, né? Então, se essa pessoa sentia dor, essa pessoa levou a dor até o final, mas não foi no médico, não fez exame, não fez nada. Tá? Então, tem aí alguma coisa acontecendo. Agora, se no caso isso aqui foi alguém que traiu a confiança de uma outra pessoa não está nem se preocupada em guardar segredo ou de esconder da família, não. Essa pessoa está deixando tudo vir à tona para que as pessoas realmente vejam quem essa pessoa é. Ok? Também sinto alguém perdendo o equilíbrio aqui, como se alguém tivesse não conseguindo se equilibrar, alguma coisa nesse sentido. Fala também sobre movimentações financeiras. E fala sobre visitas ou vocês indo visitar alguém. Pode ser que vocês estejam levando alguma coisa para essa pessoa está vindo para sua casa te trazer algo aqui. Mas ainda assim, piscianos, se cuidem, tá bom? Desejo para vocês um bom fim de ano. E lembre-se, é só uma data. Foquem em si, foquem sempre em melhorar, de sair de qualquer tipo de problema. Mas independente com quem ou como você passa esse fim de ano, lembre-se, é só uma data, isso não define quem vocês são. Bom fim de ano, pisciano, se cuidem, tchau, tchau.